Hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre discípulo ou consumidor. Uma pergunta que nós gostaríamos que você, de alguma forma, tentasse responder. Se você é um discípulo ou se você é consumidor. Uma pergunta que precisa ficar latente no nosso coração, na nossa vida, até porque a gente vai se perdendo no meio da nossa caminhada cristã. E ao se perder por causa disso, a gente às vezes acaba esquecendo a nossa identidade. Jesus fala sobre isso, tanto que a Santa Ceia, que nós vamos fazer semana que vem, ela tem esse objetivo, essa clarificação. Fazer isso em memória de mim, lembrar sempre até que Ele volte. Porque se a gente não tiver esse exercício sempre, é muito provável que às vezes pode ser que eu e você nos esqueçamos daquilo que Jesus tem para nós e da nossa vida como cristão. A nossa série, ela passou por vários momentos muito lindos, inclusive, e essa mensagem ou a série está já no YouTube, se você quiser assistir. Essa, se não me engano, Tiago, é a sexta e última. Falamos aqui, só para você recapitular um pouquinho, obrigado, Caio. Primeira vez nós falamos sobre Ezequiel, a lei da reciprocidade, quando a gente conversou um pouquinho sobre essa ação de que Deus quer fazer, mas às vezes eu e você, pelo jeito que somos, o equilíbrio de maturidade que estamos, a gente limita o agir de Deus na nossa vida. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa lei da reciprocidade, dá uma olhada nessa mensagem. O limite da ação de vida não está em Deus, mas em nós. Precisamos fazê-lo prioridade, inclusive as coisas dele, como a própria igreja. Depois, no outro domingo, a pergunta é, isso. A verdade desse domingo nós falamos sobre quem semeia, colhe. Não importa o que você semeia. Você vai colher o que você semeou. Não dá para pedir para Deus, depois de ter semeado alho, para que nasça abacaxi. Não funciona assim. É lei. Depois nós falamos sobre João capítulo 6, a distinção entre consumidor. Buscam satisfação própria, se ofendem quando a palavra os confronta e abandonam a fé. No meio da caminhada, porque entenderam que é duro demais esse discurso. A pergunta talvez ali é, você se identificou com o consumidor? Ouça essa mensagem lá no YouTube também. Depois nós fomos para outra parte, fomos para Mateus capítulo 7, onde Jesus vai falar um pouquinho sobre o fim, sobre o grande julgamento, inclusive corroborado com João, lá no capítulo de número 25 melhor. E nessa expectativa, a gente entendeu um pouquinho sobre uma palavra que Jesus diz para nós muito dura: nunca vos conheci. E nesse domingo nós aprendemos o risco de ser consumidor. Pode ser que você chegue no final da sua história de vida e perceba que, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu fiz milagres, eu fiz tanta coisa, eu fiz. E Ele vai dizer para mim e para você: nunca vos conheci. Como a gente falou nesse domingo, a ideia não é, eu te conhecia, mas você me esqueceu. Eu te conhecia, mas nessa caminhada você ficou longe. Não, a palavra é, nunca vos conheci. No outro domingo, nós fomos para Lucas, e falamos um pouquinho quando Jesus nos ensina o preço do discipulado, o preço de ser discípulo, o custo de viver com Jesus. E a gente aqui foi bem claro, transparente, para dizer para toda a igreja que a gente não quer esconder nada. E aprendemos que a gente precisa sair da multidão, priorizar, alinhar as nossas prioridades. A gente precisa ter uma identidade, carregar a cruz, os homens e mulheres da cruz. Precisamos calcular o custo antes de começar, ou seja, você tem certeza que você vai se encontrar com Jesus? Você tem certeza que você quer vir nessa igreja? É uma palavra que eu falo sempre para os novos membros, as nossas turmas de novos membros que a gente abre em julho. A
primeira palavra minha com a igreja, com os novos membros é: você tem certeza? Você quer mesmo? Eu até brinco, né? Gente, eu sou ruim, sou chato. Esse pastor aqui vai decepcionar você tantas vezes. Gente, a igreja é complicada. Você tem certeza? Por que a gente fala isso? Para te avisar sobre o custo, para você calcular. Ou você vai ser cristão, ou não. Ninguém está te forçando, é um convite. Quem quiser vir, venha. Mas se vier, venha de verdade. E depois a gente encerrou falando sobre a gente precisa abrir mão do nosso eu. Abrir mão de quem nós somos em função daquilo que Jesus tem. Renunciar. E a verdade desse texto é: ser discípulo custa tudo. Não tem jeito. Depois, a gente passou para outro texto. João capítulo de número 21, semana retrasada, que foi o último domingo que eu preguei. Domingo passado, o seminarista Tiago que pregou. E a gente falou sobre isso, a recompensa de ser discípulo. Por que é bom demais? A gente entrou no texto de João 21, quando Jesus já estava ressurreto, e chamou os seus discípulos para comer um peixe assado e um pão. Esse texto fala da recompensa de ser discípulo, que os discípulos passam por frustrações e aflições. Não é porque você se tornou discípulo que você não vai ter problema, vai ter sim, normal, faz parte. Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também nos ensina nesse texto que ele está atento aos seus discípulos, sempre, inclusive na madrugada. Aprendemos até que parece que discípulo, quando a gente pensa em falar, Jesus já ouve. Consumidor tem que gesticular, mexer, não é porque Jesus não quer, é porque a gente está longe dele. Aprendemos também que Jesus prontamente nos ajuda em nossas necessidades aos discípulos. Aprendemos também que a partir dali, ele chama a gente para participar de uma ação divina, tanto que ele pede para os discípulos pescarem, e eles ficam surpreendidos com o milagre, a epifania que acontece naquele dia. Discípulo participa de milagre, discípulo vive milagre, consumidor vê milagre na vida dos outros. E por último, o texto que nós ouvimos foi quando Jesus sempre dá em abundância para os seus discípulos, ao terem colhido ali, ou pescado melhor, mais de 150 peixes, espécies, 156 para ser preciso. Por isso que talvez aí, vale a pena ser discípulo de Jesus, vale a pena. Domingo passado, fechando a nossa série, meu querido seminarista Tiago nos ensinou a partir de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sobre ser discípulo de Jesus. A gente tem que ter características, e essas devem imitar o nosso mestre. E ele trouxe várias características sobre o ministério de Jesus, e o que nós deveríamos fazer também já está no YouTube para você assistir e ser edificado. E assim como Jesus, devemos imitá-lo. O texto de 1 Coríntios 11, 1 fala sobre isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Primeiro nível, imitar Jesus. O segundo nível, eu imito Jesus e você olha para mim e me imita. Maturidade, chama-se isso. Paulo nos ensina que a gente precisa chegar a isso. Não é só o fato de olhar para Jesus, mas porque eu já estou como reflexo dele, espelho, olhando, você pode, num nível que eu agora estou, olha para mim, que você vai ver Jesus em mim. Isso não passa nem perto de arrogância. Isso passa perto de santidade. Entender propósito. E aí nós aprendemos que a gente precisa, como Jesus, ser itinerante. Ser carismático, como Jesus o era. E ser contra o sistema. Até porque, muitas vezes, nós vamos ter que fazer isso. E a decisão da semana passada foi essa. Discípulo imita o mestre. Os talmidins imitam o seu mestre. Se você quer mais profundidade sobre isso, está lá no YouTube, até porque eu não posso falar tanto, foi o Tiago que pregou. Então eu só ouvi como vocês e edifiquei-me pela palavra. E hoje, encerrando a nossa série
discípulos ou consumidores, talvez a primeira pergunta que você precisa responder é essa: você já se decidiu? Quem você é? De tantas palavras que foram ditas aqui, se você não pegou nenhuma dessas séries, hoje é a primeira vez que você veio, e entender um pouquinho a recapitulação aí, talvez vai perceber se você é discípulo ou você é consumidor. São duas distinções que a gente precisa sempre guardar, que é a ideia de que se eu sou discípulo, ou se eu sou consumidor, tem preço, tem resultado, tem reações e ações. E às vezes você pode se achar discípulo, mas na verdade você é um consumidor, por isso você precisa assistir as outras séries, os outros capítulos dessa série. Mas hoje eu quero desafiar a igreja, para a gente entender uma expressão que Jesus nos ensina, que é o tema da nossa última episódio da nossa série Discípulos do Consumidor, que é essa: discípulo gera discípulo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e entender biblicamente o que Jesus quis nos ensinar, ou qual que é a dinâmica que Jesus quis trazer para nós, quando essa expressão fica bem evidente, que discípulo gera discípulo. E isso se faz claro quando Jesus, lá no livro de Mateus, exatamente no capítulo 28, eu trouxe o texto para a gente ler junto aqui, ele começa a dizer no versículo 18, então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ou foi entregue a mim toda a autoridade. E aí ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma ordem: fazer discípulos. E a gente, como naturalmente somos, tentamos encaixar as coisas que são verdades para as nossas verdades. A gente mudou algumas coisas. Em vez da gente fazer discípulo, nós fizemos crente. Em vez da gente fazer discípulo, nós fizemos membros de igreja. Em vez da gente fazer discípulo, nós fizemos um monte de gente que é fã de Jesus, mas não são discípulos de Jesus. O versículo continua quando Jesus diz para nós: e ao fazer discípulo, como é que se faz discípulo? Ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim. Deixa eu só fazer você entender, talvez você leu esse texto e já disse isso para alguém uma vez. Talvez até em Portugal, meu querido rei, já falaram isso. Fique em paz, Deus vai estar com você até o final dos tempos. Não é versículo de número 20, finalzinho? E eis que estarei com vocês até o final dos tempos. Jesus não está dizendo para todos isso. Ele está dizendo para quem? Para discípulo que faz discípulo. Por isso que Jesus não tem compromisso com muita gente de nós. Jesus não tem compromisso em responder e reagir, como a gente falou na lei da reciprocidade, com muitos de nós, porque nós não vivemos as primeiras partes dessas palavras da grande comissão, e aí nós não entendemos essa condicional. E tenham a partir disso a certeza de que eu estarei com vocês. Ou seja, há uma missão, há uma forma de viver essa missão, ensinando os novos a obedecerem, e fazendo isso, fiquem em paz, vocês não vão fazer sozinho, eu estarei com vocês até o final, para que no final eu volte, busque esse monte de discípulo que está aqui por aqui, e ao trazer esse monte de discípulo, vários deles foram vocês que trouxeram para cá. Mas há um texto também que eu gosto demais, e eu quero falar dele também, mas eu deixei ponto aqui para a gente entender a ordem dada. Olha o que Jesus mandou a gente fazer: discípulo, por onde nós andarmos, ensinando os novos, Caio, isso, a serem obedientes como a gente. Essa foi a ordem dada nesse texto de Jesus em Mateus capítulo de número 27. Mas talvez uma pergunta que a gente precisa se fazer, ou uma afirmação que você precisa ter no seu coração é essa: para fazer discípulo, antes tem que ser discípulo. Cachorro gera cachorro. Gato, ao estar grávido, gera gato. Básico. Discípulo só é gerado
por discípulos. Igrejas que estão cheias de consumidores vão gerar o quê? Consumidores. Igrejas com consciência e homens e mulheres com consciência e vista de discípulos vão, pela caminhada e compreensão e mentalidade, gerar discípulos. Por isso que esse princípio a respeito de ser discípulo, algumas coisas inerentes em tudo que a gente conversou até então, e eu fiz uma lista para deixar bem claro para você aqui, antes da gente entrar especificamente no texto. Quais características você precisa ter para ser um discípulo de Jesus? Primeiro, nascer de novo. Primeiro é nascer de novo. Porque não dá para ser discípulo de Jesus achando que eu vou vir, eu vou ver, eu vou dar um jeito, tal, não. Toda a ação de salvação nasce a partir do reconhecimento meu e seu, de que eu preciso me tornar uma nova criatura. Jesus disse isso em João, conversando com Nicodemos. Já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você não pode ser meu discípulo. Segunda característica que a gente encontra nas mensagens que nós falamos e na Bíblia, você tem que renunciar a tudo que você tem. Jesus mesmo disse, se você quer ser meu discípulo, renuncie. E a questão da renúncia não tem a ver só com você deixar de lá, é você tirar você do reinado das suas coisas, ou seja, de quem comanda, e colocar Deus sobre, e dizer, Senhor, Cristo, fique aqui, o que o Senhor mandar fazer eu faço, o centro das minhas ações e realizações é para Ele agora. Por isso que uma pessoa me perguntou, quando a gente falou sobre esse dia de renúncia, pastor, então eu tenho que pegar meu dinheiro e renunciar minhas riquezas, minhas posses? Não é isso que Deus está dizendo. Quando Jesus diz renunciar tudo que tem, Ele está dizendo para você, ó, saia do lugar de quem governa a sua vida e decide sobre a sua vida, e deixe Jesus estar no lugar que governa e cuida da sua vida. Só isso. Terceira característica, como a gente aprendeu aqui, imitar a Cristo. Você chamar alguém de discípulo de Jesus é porque ele se parece muito com Jesus. E não se parece só com Jesus, mas a forma dele falar, inclusive. Quando Pedro foi gatilhado ali pela uma mulher, uma serviçal, quando Jesus estava sendo preso, e Pedro estava de longe observando, falamos sobre isso num dia atrás. A mulher olha para Pedro e diz, você é um deles. E Pedro nega, não, eu não sou. E ela diz uma palavra muito dura para nós e para Pedro. Você se parece, você fala igualzinho a ele. Chama-se mimese. É a postura, inclusive, na ecologia, onde a gente falou hoje no QG do que mais, você está tão perto, fica tão junto, fica tão próximo que a gente se confunde. Parece trigemim. Fica igual. Discípulos de Jesus imitam Jesus. Mas uma característica que o discípulo de Jesus faz é amar a Cristo acima de tudo. E quando ele diz tudo, ele diz no texto que nós passamos por aqui, aquele que amar o pai, a mãe e os filhos mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Como a gente falou no dia, rapidamente, Jesus não está dizendo para você amar menos, ou não está dizendo para você depreciar e deixar os seus pais e ter um sentimento de ódio, de depreciação a partir deles, não é isso. O que Jesus está dizendo é que quando você não conseguir colocar Ele acima de tudo, todas as outras coisas vão perder sentido e vão sair de ordem. Por isso que amar a Cristo mais do que tudo, é característica de discípulo de Jesus. Uma outra característica que a gente apresentou nas nossas séries, é que o discípulo ama os outros, como ama Jesus. E aqui talvez a maior problemática que a gente tem a respeito disso, é a palavra charizomai, em grego, que em português significa perdoar. Se a gente ama Jesus acima de tudo, a gente ama as pessoas como ama Jesus, a gente deveria perdoar as pessoas como Jesus nos perdoou. Difícil, né? Jesus mesmo disse isso, todos os mandamentos se resumem a 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E uma última característica, penúltima melhor, que a gente apresenta e apresentou aqui é, discípulo de Jesus dá fruto. Divergente inclusive sobre dons, discípulos de Jesus têm fruto.
Jesus mesmo diz: aqueles que são meus discípulos serão conhecidos pelos seus frutos e não pelos seus dons. Até porque, quando a gente falou sobre a lei da reciprocidade, ou do final da história dos consumidores, aqueles homens e mulheres que falaram para Jesus: ó, nós expulsamos demônios, nós falamos em outras línguas, ou seja, exercício de dom. Mas Jesus diz: eu nunca vos conheci. Porque Jesus mesmo deixa bem claro que os discípulos serão conhecidos pelos frutos. E você sabe por quê? Porque fruto você não dá dentro da igreja. Fruto você dá fora da igreja. Aqui na igreja a gente dá dom. Aqui na igreja a gente exercita os dons e os nossos talentos e habilidades, enfim, para a igreja. Se você for para 1 Coríntios capítulo 11, descer lá a sequência de dons, capítulo 12, inclusive fecha no capítulo 13, sobre os três: profecia, a fé e o amor. O maior deles é o amor, o maior dom. Se você pegar todos aqueles dons, você vai ver a igreja vivendo aqueles dons, aquela manifestação, mas é para a edificação da igreja. Contudo, o fruto ou os frutos, se você quiser, em Gálatas capítulo 5, versículo 21 de 2, ele vai falar sobre essa manifestação da ação do Espírito em mim, me transformando para que eu me torne para fora, a evidência daquilo que está sendo construído aqui dentro. Mas o fruto do Espírito é, diz o texto de Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz o texto. O que os discípulos de Jesus apresentam lá fora é fruto. O que a gente precisa ter evidência é quando olharem para nós lá de fora e enxergarem nós, discípulos de Jesus, pelos nossos atos, comportamentos, postura. Como disse uma vez o meu querido Renato que está ali, ações e reações que as pessoas vão ouvir em mim e você. E por último, um bom discípulo gera outro discípulo. E é o que nós vamos falar hoje, a despeito de que por que um bom discípulo gera outro discípulo. Porque é notório na vida cristã, e a gente precisa entender isso, que na vida cristã a expectativa dos pastores, da minha vida aqui, quando olho para vocês, não é ver a igreja cheia. Isso é bom, gente, é gostoso, a gente está cantando aqui, o pessoal vem chegando, os irmãos catando cadeira e colocando, glória a Deus por isso, glória a Deus porque você veio nessa noite. Mas a maior alegria nossa, e eu creio que do próprio Pai, a olhar para a igreja, não é ver uma igreja cheia. Tanto que no Antigo Testamento, várias vezes, os profetas, como boca de Deus, se incomodavam com aqueles ajuntamentos e diziam: isso aí me dá náusea. Porque a maior alegria nossa como pastores e líderes é ver pessoas serem transformadas em discípulos de Jesus. Porque aí eu sei que o testemunho dos nossos irmãos aqui lá fora condiz com o que a gente está conversando aqui. Me faz todo sentido perceber que quando eu converso com alguém lá de fora, ele diz: eu fui na sua igreja, como essa semana aconteceu, uma pessoa me parou, quando eu estava lavando o carro, falou: minha esposa foi na sua igreja. Eu falei: legal, da igreja tal, legal, que bom. Imagina se ela fala: você é o pastor daquela igreja. Peguei, fazendo, né? Como é que funciona? E essa expressão da gente ficar feliz, não é a expressão do Isaías, é uma expressão do texto. Quando eu olho para João, olha o que diz João, primeira carta de João, versículo 1 em diante, não tem capítulo, é apenas um capítulo. Ele diz: eu, João, o ancião ou presbítero, ao querido Caio, ou Gaio numa tradução, a quem amo verdadeiramente. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí, e que o seu corpo esteja tão sadio como está a sua alma. Um dia nós vamos falar sobre isso. Ser sadio no corpo e na alma. A sua saúde física vale ao mesmo tempo, com a mesma quantidade, com o mesmo cuidado que você deveria ter com a sua vida espiritual. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui mais profundo, mas fique em paz. Guarda para o outro dia. Alguns dias os irmãos vieram aqui de viagem e deixaram-me muito satisfeito ao contar-me: a sua vida continua limpa e verdadeira, e que você está vivendo conforme a verdade. Olha a expressão desse pastor João e do pastor Isaías, é essa: eu não podia ter maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando
na verdade. A maior alegria para nós pastores é quando os discípulos ou as pessoas que estão aqui ouvindo o Evangelho de Jesus estão vivendo o que a gente tem ensinado pela palavra, estão buscando, estão lutando, mas estão cada vez mais desejosos de viver o que Jesus tem ensinado para a gente, porque de nada vale você ouvir, refletir e não agir, não vale. Continuaremos sendo só consumidores, pessoas que vêm e ouvem uma boa música, um som gostoso, um ambiente agradável, uma alegria maravilhosa, tranquila, amigos, eu estou bem, mas se nada disso te constrange a ser alguém melhor quando você sai daqui, nós estamos perdendo tempo, maninho, tanto eu de pregar, quanto você de ouvir, porque a alegria real é saber que aqueles das quais somos nossos filhos, ou no caso vou adaptar aqui, as minhas ovelhas, estão vivendo, andando, caminhando na verdade. Como é gostoso conversar com as pessoas na cidade, e as pessoas falarem de alguns de vocês. A pessoa fala, pastor, fulano está na tua igreja, né? Tá, verdade, verdade. Nossa, mudou, hein? Quem te viu, quem te vê. E alguns até tentam falar para a gente, viu, se eu soubesse que aquela pessoa fazia, rapaz. E eu sempre respondo igual para todo mundo, um bom pai com seus filhos, né, as ovelhas. Cara, eu não desejo tanto saber o que ele fez no passado, porque se ele já se acertou com Jesus, eu preciso saber o que ele faz no presente, e o que ele vive no presente, para que Deus o transforme no propósito que ele tem para ele. Então o teu passado para mim não importa, mas na cidade de São Manuel o pessoal fica falando, e chega até nós, tem jeito, chega. Por isso que o último desafio que nós vamos deixar, e eu quero levar você para o texto de Atos, é a gente entender que nós precisamos gerar gente. Discípulo gera discípulo. Discípulo faz diferença em si, e por se tornar um discípulo, rapidamente ele é conduzido pelo Espírito Santo a fazer com que outras pessoas se tornem como ele é, como Deus tem trabalhado na vida dele. E aqui há um princípio muito importante, rapidamente, para você entender como discípulo gera discípulo. Falava sobre isso várias vezes com a igreja nesse tempo dessa série. A Bíblia fala que nós temos 4 características quando nós nos encontramos com Jesus. A partir do nascer de novo, como nós já falamos, ou a partir da porta estreita e larga, como nós já falamos outras vezes, essa dimensão nos faz adentrar um primeiro período da vida cristã. Me entenda, recém-nascido. É como aquele bebezinho lá do outro lado lá, recém-nascido, depende da mãe, está mamando, não tem consciência de nada, inocente, não sabe fazer nada, e precisa da mãe, igual Joaquim também, né, cara? Igual Joaquim, recém-nascido. Apóstolo Pedro nos diz que a partir dessa fase da vida, qual nova fase que eu e você precisamos enfrentar e viver como cristão? Crianças espirituais, como vai acontecer com ele, vai crescer, a criança vai crescer e vai se tornar, não mais recém-nascido, agora uma criança, e no caso da espiritualidade, criança espiritual. E a igreja, inclusive Paulo fala isso sobre a igreja de Corinto, meu querido Keller, que a igreja de Corinto é uma das mais infantis, segundo ele, certo, Keller? E ele diz para a igreja de Corinto, ali no começo, capítulo 6 e 7, se não me engano, quando ele olha e diz, vocês já deveriam ser mestres, nessa corrida da vida cristã, vocês já deviam estar aqui, mas vocês ainda são crianças espirituais, precisando de leite, mamar, leite espiritual. Aí ele diz ainda, queria eu chegar nessa igreja de Corinto, mas é Corinto fazer o quê? E dá para vocês feijoada, comida consistente, alimento sólido. Por quê? Porque criança, se você der para criança alimento sólido, uma feijoada, uma picanha, né, uma costela, né, Fábio, o Paulo, uns carnão assim diferente, criança vai
só chupar dedo, ou você vai provocar um engasgamento nela. Porque aqui, estando aqui, alimento para esse tipo de fase é simples, é falho, é leitinho. Se você falar assim, parou, criança espiritual, você está errado, irmão. Não gosto mais do pastor, ele brigou comigo. Isso aqui é tudo igreja. Terceira fase da vida espiritual é quando o apóstolo Pedro diz que nós agora somos jovens. E no conceito de jovens, não é adolescente, pré-adolescente, porque o jovem, na estrutura judaica, não tem adolescente, pré-adolescente, nada. É só jovem, essa é uma estrutura nossa, bem mais moderna. E nessa estrutura de jovem, ele diz assim, vocês são jovens, e o conceito de ser jovem é ter responsabilidade. Porque no princípio bíblico judaico, o ser jovem é quando ele começa já na mulher a ovular e no homem a ter condição de gerar vida. Então, quando ele tem essa condição, ele precisa ter consciência de responsabilidade, porque ele é um gerador de vida. Estão entendendo a caminhada? Diz os especialistas que a igreja está cheia de recém-nascidos espirituais. Mas a maioria da igreja são crianças espirituais. Caminho, estrutura e dever do pastor, inclusive esse que vos fala, é levar todos nós a um crescimento para que cheguemos a uma juventude espiritual. Juventude é aquele que tem conhecimento, tem ideia, já não depende muito daquilo lá, já se frustra, mas está junto e tal, para que depois dessa juventude ele passe a ser maduro espiritual. Aí o maduro espiritual faz o quê? Gera outras pessoas. Como maduro, ele se torna, numa expressão bíblica antiga que a gente usava, pais espirituais. O problema é que, me permito fazer uma alusão rápida, nesse processo, 20%, 70%, 10%. Sim ou não? Estou falando do Brasil, não estou falando da nossa igreja aqui, do Brasil. Até porque nós somos milhões de pessoas evangélicas. E se fosse tão contundente, milhões de pessoas jovens e adultos espiritualmente, nós não seríamos levados com vento de doutrina para lá e para cá, porque a gente conhece a palavra. Se fôssemos mais esse ambiente, como o Brasil, talvez nós não seríamos ludibriados, ou teríamos posturas, ou seríamos mais respeitados diante das pessoas, pelo nosso posicionamento. Mas talvez porque a gente não vive nessa zona, a gente vive nesse espaço aqui, de crianças, e infelizmente recém-nascidos e crianças, e não nos conduzimos à trajetória de chegar a ser jovem, e chegar aqui. Só que deixa eu dizer uma verdade para você guardar. Aqui é obra do Espírito Santo, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fazer você entender que a graça te alcançou. Recém-nascido. Daqui para cá, não ora mais para o Espírito Santo fazer umas coisas que ele não tem que fazer. Como por exemplo, Espírito Santo, me dê ânimo para orar. Por que você não pede, Espírito Santo, me dê ânimo para assistir um filme de 2 horas que eu vou no cinema? Você pede? Não pede, mas você fica. Mas para coisas espirituais, como uma vez eu ouvi, Renato, uma pessoa dizendo assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas pelo menos eu sou sincero. Vai para o inferno sinceramente. Falta de consciência de que o nosso trajeto é isso aqui, ó, é crescer. Por isso que a igreja precisa gerar ferramentas, gerar estruturas e te incomodar pela palavra para dizer, maninho, irmãozinho, irmã, você está parado no tempo, tu é infantil, tu é criança, e lidar com criança dá trabalho, você sabe disso. E pior é lidar com criança quando ele tem idade avançada, mas é cabecinha de criança. Por isso que para a gente chegar até aqui, ó,
que é a expectativa do pastor de vocês, para que a gente gere discípulos e mais discípulos, e a igreja cheia de discípulos de Jesus aqui. É claro que no meio dessa loucura, caminhada toda, a gente vai ter vários consumidores no meio do caminho. Mas o meu objetivo é que os consumidores, quando eles estiverem por aqui, eles acordem e percebam que vale a pena ser discípulo. E se permitam trabalhar, e se auxiliem nisso, e façam força para viver isso. E não fique dependendo de uma boa, agradável vontade que vai surgir em algum dia na vida. Não vai, irmão. Por isso, o texto que eu quero tirar algumas verdades rápidas dessa noite, para a gente levar para casa, é como que a gente faz isso. Livro de Atos, capítulo 3, olha o que diz esses textos, lindo essa passagem. Lembrando que o cenário é que Jesus já ressuscitou, a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí eles estão reunidos na igreja, descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, o Espírito Santo enche aquele lugar com a presença dele, que o negócio fica fenomenológico, enfim, maravilhas acontecem naquele lugar. Pedro prega, um monte de gente se converte, e aí capítulo 13, dias posteriores, Pedro entra em cena, junto com João, e vai para o templo participar de uma oração diária. Todo dia, 3 horas da tarde, eles iam para lá orar. Esse é o cenário. E quando eles se aproximam, ou se aproximavam, vieram ou trouxeram um homem, um coxo de nascença, ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, como era de costume todos os dias de costume, Pedro ir orar, todos os dias de costume, levar aquele coxo lá, para que alguém o ajudasse, costume. E quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem lhe pediu uma esmola, os dois olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Sendo incomodado ao entrar no templo, Pedro parou, viu o coxo e ele, me dá uma esmola, talvez estendendo as mãos. Pedro olhou e disse, olhe para nós. E continuou dizendo assim, o coxo prestou atenção neles, esperando a esmola, mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro para dar para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Amei essa tradução, mas eu vou dar a você algo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te digo, bora andar. Diz o texto, Pedro tomou o coxo pela mão, e o ajudou a levantar-se, e ao ficar em pé, os seus tornozelos começaram a se fortalecer, e aquele homem foi curado, e tudo ali estava como se fosse zero. E ele levantou de um pulo, para quem era coxo, primeiro ato pular, talvez ele foi o primeiro exercício de crossfit, né Didi, que ele fez, não pulo. Como é que chama os pulos que você faz lá no aniversário que você fez lá? Esse trem aí que ele fez ali, ó. Olha, tem crossfit na Bíblia, olha que coisa boa. Começou a caminhar. E então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo junto com João e com Pedro. Mas o texto continua dizendo assim, para a gente fechar. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era aquele mendigo coxo que havia visto tantas vezes na porta do templo chamado Formosa, e ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Esse texto fala da cura do coxo, e eu quero a partir desse texto te dar algumas dicas práticas para você entender como que a gente pode gerar discípulos. Primeiro, sendo discípulos, mas de forma prática, como que a gente pode fazer isso? Quero te convidar a olhar para a Bíblia. Como gerar discípulo? Primeiro, sendo exemplo para todos. Talvez seja a área mais difícil de ser discípulo.
Como a gente canta uma linda canção aqui, ser cristão não é fácil, é difícil. Até em meio às circunstâncias contrárias, nossa, como eu disse, eu vi uma vez uma pessoa dizer, rapaz, a sorte é sua que eu sou cristão, porque senão eu tinha arrebentado você. É, cristão. E aqui a gente aprende que para você gerar alguém a ser como você é, a primeira coisa, como mesmo Pedro disse na sua expressão, eu vou dar algo que eu tenho, você precisa ser exemplo. E aqui não estou dizendo só lá fora, eu estou dizendo para você ser exemplo na sua casa, no seu trabalho, junto aos seus filhos, junto à sua esposa, é você que tem que dar o exemplo. E nós ficamos sempre na expectativa, e aí o Tiago trouxe isso um pouco na semana passada, de falar, não, mas é Jesus, Jesus faz isso. Até quando a igreja infantil vai ficar com aquela desculpa de dizer, ah, mas Jesus é Jesus. Quando talvez a igreja cheia de Paulos, de Marias, olhando para as pessoas e dizem, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, cresceram. O que Pedro nos ensina? Pedro entendeu o seu chamado, por isso que ele levava a sério o que ele fazia, o que ele era. Talvez você não é exemplo na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você vá, porque você não entendeu porque você está aqui. Ao não entender o seu chamado, você vai ficar lutando mesmo, faz parte. Quem não sabe para onde vai, qualquer vento leva para qualquer lugar, e você vai ficar perdidinho. Dei uma dica essa semana para uma pessoa, se você não sabe para onde vai, fecha as velas do barco, porque pode ser mais difícil, você ter que retornar de um lugar que você não deveria ter ido. Então para. Pedro também nos ensina que ele vivia o ordinário ser exemplo. O que é o ordinário? Todo dia, 3 horas da tarde, ele ia para a igreja orar. Como você quer convidar alguém para ir na igreja, se nem você aparece, seu pangaré? Como você quer falar para os seus filhos, tem que ler a Bíblia se você não lê? Como você quer falar para os seus filhos orarem com você se você não faz isso? Como você quer falar para as pessoas ao seu redor do teu trabalho sobre ser alguma coisa se você não dá a primeira ação ordinária da vida? Que um discípulo normal anda com Bíblia e ora. Eu tenho um choque às vezes, isso é uma coisa pessoal, eu tenho um choque às vezes quando eu vou pregar em algum lugar, nada contra, eu não tenho problema com ninguém, mas qualquer lugar que eu vou, na identidade de pastor, eu levo minha Bíblia. Fui no casamento lá, fiz o que lá? Só ficamos juntos lá. Estava com minha Bíblia junto lá, não foi? Vou no velório, minha Bíblia. E a Bíblia não é pequenininha não, né? Aí uma pessoa falou para mim, pastor, fui numa igreja, o pastor pregou lá, mas ele estava só com o celularzinho. Falei, é que ele sabe enxergar, eu não consigo. Mas não é só por isso, pode fazer o que você quiser. Mas o que eu estou dizendo, e a nossa identidade? A gente não vive o ordinário. Você vai conversar com algumas pessoas sobre Bíblia, não conhece nada de Bíblia. Abre em Ageu. Existe na Bíblia Ageu? É o primeiro livro, né? Porque é com A, né? Ou vai no playlist. Aí isso é sensacional, gente. Quando eu sento no carro dos irmãos, né, Tiago? Parece que os irmãos se convertem quando o pastor chega no carro. Aí, pastor, coloquei a música aqui da Anitta. Ela se converteu. Ou seja, você quer fazer o quê? Se nem o ordinário, você não tem relação, como Pedro está dizendo aqui, o ordinário eu vivo, eu estou ali no dia a dia, isso aqui é importante para mim, leitura da palavra, músicas, tudo, isso aqui eu vivo como discípulo. Se você não vive nem o ordinário, como é que você quer viver o extraordinário? Pedro nos ensina sobre exemplo também, que eles sempre estavam prontos. Imagina se Pedro chega ali, o coxo, dá uma esmola e fala, vixe, e agora, não tem dinheiro? Ai Jesus, ou, peraí, nós vamos chamar o pessoal de oração da nossa igreja, dá seu nome, nada contra a gente orar, pelo contrário, tá, mas vamos lá, já a gente volta aí. Não, ele estava pronto, ele tinha consciência do seu chamado, vivia sempre ordinário, e estava pronto para o extraordinário, por isso que a hora que chegou o extraordinário para ele, ele simplesmente disse, olha para nós, vem cá, vira aqui, ó. Mira, hombre, estou acá, ó, gastando. Look me, gastei. Olha para nós. Talvez se uma cena dessa puder acontecer na sua vida, você vai talvez, infelizmente, por ainda não entender ser discípulo, ai pastor, vamos orar lá em cima? Ai pastor, não estou pronto. Viu, vamos lá fazer uma visita comigo. Ai pastor,
Claro que não está pronto. Nunca vive o ordinário. Para o extraordinário, é óbvio que não vai acontecer. Por isso que Pedro, finalizando, nos ensina que, por ele entender seu chamado, vivia o ordinário, estava sempre pronto, chamou responsabilidade, porque ele fazia o que ele falava e ele falava o que ele fazia. Veja, as minhas ações colaboram com as minhas palavras. Veja que eu falo e perceba que eu faço o que eu falo. Pergunte para você: você é um exemplo a ser seguido? Discípulo é um exemplo a ser seguido. Segundo, viva o seu dia a dia com autoridade. Aqui é muito engraçado, ótimo e sensacional quando eu estava meditando nesse texto. O livro de Marcos fala sobre a mesma missão, Marcos capítulo 16, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu passo isso para vocês. Quando a gente fala sobre isso, viver o seu dia a dia com autoridade, é entender que a gente recebeu a autoridade de Jesus para sermos quem nós devemos ser, não dentro da igreja só, mas em qualquer lugar que a gente estiver. A autoridade não é algo que vem junto com a denominação, não, é algo que Deus deu a partir da ação do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida, e por onde nós formos, essa autoridade deveria nos acompanhar. Mas a grande dificuldade é que o quê? Pedro entendia que o Espírito Santo estava com eles ali, porque outrora, alguns dias atrás, eles receberam o Espírito Santo, estavam empoderados, cheios de Deus, e não tinha problema. E por causa dessa autoridade, cheios do poder, cheios da virtude de Deus, o que aconteceu? Quando aquele homem chegou e olhou, eles viram uma oportunidade de manifestar o poder de Deus que estavam sobre ele, o dínamos de Deus. Eles simplesmente não titubearam e falaram: é para nós, vem cá, primeiro milagre, vem cá. Primeiro milagre do evangelho da cruz a partir da igreja de Jesus. Foi um coxo. Se a gente quiser gerar outras pessoas, a gente precisa viver com autoridade, irmãos. E quando eu digo aqui viver com autoridade dia a dia, é você falar a despeito do que você fala no seu trabalho, é a despeito das suas ações, é a despeito do seu linguajar, é de tudo que você tem, ser algo que sai de dentro a partir de uma autoridade, de um espírito que vive em você. Como eu falei para o Luiz agora que estava aqui cantando, pai, está suado, e vocês sabem, o pastor canta, às vezes o microfone fica muito, porque eu não consigo cantar para Jesus. Quem é aquele? Saltando pelos montes, está vindo aí. Que é aquele? Ô, irmão, autoridade é consciência de poder, é virtude, é saber que o alto dos céus habita em você, e você está cheio de poder. E o que você faz com tudo isso? Nada. Miserável, você está fazendo o céu perder tempo com você. Um monte de discípulos cheios de poder, para todo lado, como Pedro e João, andando para lá e para cá, o inimigo, Satanás, ou as doenças ali, e a gente olha, Sabe por que a gente não tem autoridade? A palavra de Deus diz para nós que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que a gente tem medo de Satanás? Porque o mesmo texto diz antes: submeter a Deus. Uma outra tradução diz assim: sejam aquilo que Deus deseja que vocês sejam. E a gente sabe que a gente não faz o que tem que ser feito. Por isso que a ausência de autoridade não é porque Deus não quer nos encher, tanto que Ele nos fala sobre isso, a plenitude, enchei-vos do Espírito, diz o apóstolo Paulo para nós, na medida do que? Se encha, se perceba, veja que Deus está com você, então viva desse jeito, viva olhando, viva declarando, viva com uma autoridade maravilhosa, que as pessoas falam que esse cara deve viver no mundo das estrelas, das estrelas do céu que eu vivo, só estou aqui como passageiro, isso aqui não é o meu ambiente, mas não. Às vezes é um bando de cristãos, ou crentão, não sei que nome você pode dar, sem autoridade alguma, irmão. Murcho, mucambúzio. Vamos adorar Jesus? Tem problema na dicção? Não, você tem problema de autoridade espiritual. É porque você não sabe que você está aqui. Você não sabe porque é do projeto, o propósito que Deus nos chamou e nos trouxe para cá. E quando você não sabe disso, você fica vagando, andando e beleza. E a hora que chega um momento ordinário e extraordinário para você viver a autoridade, você fala... Como eu disse para vocês, um evento que aconteceu esses dias lá em Camboriú, final do ano, da chave.
Eu, minha mãe, meu pai e minha esposa estávamos ali na lanchonete e percebemos que tínhamos perdido a bolsinha com a chave e tudo. Aquela história que eu já contei aqui. Minha mamãe saiu e ela foi no banheiro, falou, vou no banheiro. E eu saí pegar as coisas, depois minha mãe confessou para mim, eu não fui no banheiro fazer nada. Eu dobrei diante do vaso sanitário e disse, Senhor, Tu sabes onde está. Revela para nós. Minha esposa saiu andando lá, orando, lembra disso, Angélica? Senhor, Tu sabes e a gente precisa disso, revela para nós. Em Camboriú, com um média de 1,5 milhão de pessoas entre Natal e Ano Novo, era de sexta-feira, véspera de Ano Novo, nós lá, aquela muvuqueira em Camboriú. Deus fez minha esposa olhar e falar, é esse. Está no YouTube lá a história, outro dia você ouve, quem não sabe. Sabe o que é isso? É orar com autoridade. É entender a autoridade que Deus tem dado para a gente. Segunda Crônicas nos ensina dizendo que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e vou sarar a terra de vocês. O problema não está lá fora. O problema está que nós não vivemos com autoridade no dia a dia. Não é dizer glória a Deus dentro de um culto. É poder dizer glória a Deus lá fora. Não é ver o agir de Deus numa sensação epifânica dentro de um templo. Mas é você catar um pão de cada dia e dizer, Senhor, isso aqui foi o Senhor que me deu, aleluia, glórias a Ti. Multiplica isso aqui, Senhor, para que outras pessoas possam ser saciadas pela minha vida. Suas atitudes eram de alguém que vivia submetidos a Deus. O diabo sabia quem eles eram. Sabia. O diabo sabia quem eles eram. Apóstolo Paulo, numa das ações, apóstolo Pedro, em Atos, ele vai dizer para nós, num dos momentos de conflito, Pedro, inclusive, estava falando, pregando e expulsando demônios e curando pessoas, e 2 pica-fumo, pangaré, consumidor, chegaram para eles e queriam fazer as mesmas coisas que Jesus fazia através dos seus apóstolos, discípulos de nós. Aí quando foram chegar para Satanás, Satanás em brada voz, uma das poucas vezes que Satanás fala sério e verdade, ele disse assim para aqueles homens, eu conheço Jesus, e eu conheço Paulo, vocês são quem? Como não sabia, não tinha identidade, chamado, não tinha autoridade, mal acabou de falar, nós, ó, diz o texto que levava uma pisa que saiu pelado, de tanto apanhado de Satanás. Satanás conhece nós, de que forma? Esse é um homem ou mulher de Deus. Pica-fu. Ah, se o pastor soubesse. Quem é você nessa história toda? E por último, para a gente encerrar, não menos importante, pelo contrário, o texto também nos ensina terceiro momento no versículo 8, quando ele percebeu que tinha sido curado, levantou, deu um salto, o primeiro crossfiteiro da época, guardado, gosto do pessoal que faz crossfit, o pessoal começou a falar aí, pastor não gosta de crossfit, não gosta de nós de crossfit, eu gosto, irmão, só eu que não sei fazer, mas eu gosto, acho legal, faz, continua, se está fazendo bem para a saúde, faz, viu Didi, continua firme aí, jogando beach tênis, né Felipe, beach tênis, polo, isso aí Didi, é nós, estamos juntos, e ele dá um salto, e esse salto que ele dá, ele vê que ele está bem, o que você faria no lugar desse homem? Eu vou dizer bem honesto, eu saía correndo, o último lugar que eu ia para a igreja, vim embora, cara, eu vou para minha casa, olha, estou com o pé, mãe, olha, estou bom, nossa, zerado, igreja, mas está louco, mas por causa da autoridade que foi dada a Pedro, e da autoridade que Pedro, naquele momento espiritual, lançou sobre aquele homem, o curando, qual foi a atitude daquele homem? Eu vou junto onde você vai, porque o teu Deus será o meu Deus, o que você faz eu vou fazer, porque eu aprendi que olhar para você, viver o que você faz, o exemplo que você me dá, não tem como ter outro lugar para ficar. Por isso que a gente precisa caminhar com as pessoas que precisam da gente,
E é aqui que entra o discipulado. Nada mais é do que o amor e a atitude. Não acaba quando a gente se encontra com alguém e fala do amor de Deus para alguém, não. Ele precisa dar resultados mais plausíveis, como por exemplo, você ligar para alguém que essa semana perdeu alguém. Felizmente a minha querida Dona Elza não está aqui com a gente, mas a mãezinha dela, a Bisa que a gente chama, Dona Rosa, 98 anos, se encontrou com Jesus sábado. Sexta-feira, isso, sexta. Descansou. Por que você não liga? Você não manda uma mensagem? Aí talvez uma desculpa normal, né, Lucas, a gente dá. Mas não fiquei nem sabendo. É, porque você não está engajado na vida de ninguém. Porque talvez o que te importa é só a sua vida e a quem está perto de você. Por exemplo, tem alguns bancos vazios ali do lado, tinha adolescentes e tal. Mas você percebeu que tem alguém que não veio na igreja hoje? Por que não veio? O que houve? Ah, o pastor vai ligar. Eu ligo? Mas por que você não pode ser instrumento de Deus cheio de autoridade e cuidar uns dos outros como esses homens fizeram com esse coxo? Mais um pouquinho? Ele entrou com eles no templo, tinha tanto lugar para ir, mas ele desejou por causa da vida daqueles que estavam lá. Se estar no templo faz esse cara ter essa autoridade, você acha que eu vou para outro lugar? Talvez seja por isso que muita gente não aceita o seu convite de vir para a igreja, porque o que você faz na igreja ele não sabe, mas lá fora ele sabe. Agora, se lá fora ele percebe que você está uma, nossa, aí você fala, o que aconteceu com tudo isso? Lá na igreja, cara, eu preciso conhecer essa igreja aí. O que está acontecendo? Você está mudando? O que acontece lá? Lavagem cerebral? Uma doideira lá, o pastor coloca a mão, as coisinhas. Não, irmão, aqui nós só prega a Bíblia, só. E o ser um bom inteligente que é, assimila, observa, faz um parâmetro, opa, estou fora, estou errado, preciso me alinhar, e vida que segue, mudando cada dia. Pronto, resolve. Não tem mágica? Tem. Mas o Espírito Santo que faz. Deram continuidade à vida com Jesus. Até porque tanto ele quanto os seus discípulos ensinavam que Jesus não é apenas alguém para estar em um momento, mas alguém para se relacionar a vida toda até que ele volte. Ensinaram a amar Jesus como eles. Mostraram a palavra que eles pregavam. Ou seja, venha pegar na fonte, porque eu só sou o que sou, não porque eu sou legal, mas porque Jesus me encontrou. E hoje ele te encontra e quer caminhar junto com você. Discipulado é isso, é caminhar junto com as pessoas. Por isso eu quero te dar alguns conselhos antes da gente encerrar. E você levar para casa, e antes até do ouvir, refletir e agir. Se quiser subir para cá, já sobe, por favor. Deixa eu lhe dar alguns conselhos sobre você cuidar de alguém. Sobre você ter a consciência de que você pode sair de recém-nascido e começar a trajetar para esse ambiente, começar a viver situações diferentes e experimentar o que é ser discípulo de Jesus. Primeiro conselho que eu te dou: peça a Deus capacidade para amar o próximo. Só gera discípulo quem sabe amar primeiro discípulos. Deixa eu te dar um parâmetro aqui para ver se você entender. Falo sempre isso. Se hoje foi uma manifestação política, né, lá em São Paulo, e sempre tem essas coisas, né? E eu brinco aqui, não falo sobre política, mas falo sobre essa essência. Se um cara que você odeia, uma mulher que você tem ódio hoje aqui na vida, Jesus falar, essa vai estar no céu, te contar, você vai brigar com Jesus? Como uma vez me disseram, pastor, se aquele fulano estiver lá, eu peço para sair. Sabe o que é isso? A gente ama quem a gente quer. E Jesus não chamou a gente para amar quem a gente quer. Jesus chamou a gente para amar o nosso próximo, quer seja ele bom ou ruim. Por isso, peça a Deus capacidade para amar o próximo. Segundo, tenha uma vida de santidade. Sem santidade não há autoridade. E só vive a autoridade quem vive em santidade. Ore por oportunidade de falar de Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, capítulo número 2,
responder à razão da nossa fé. Ore para que as pessoas ao teu redor perguntem: o que está acontecendo? E eu espero que você não titubeie, pelo contrário, tenha postura real. Tome iniciativa se for o caso. Tome iniciativa. Olha alguma pessoa meio xarope, meio triste, ou meio estranha, ou chateada perto de você, fala: o que está acontecendo, irmão? Como um dia desses, eu subindo para Botucatu, parei no pedágio. Eu gosto de pagar pedágio, eu amo pagar pedágio, acho que é uma coisa maravilhosa para nós. Mas eu, às vezes, não passo sem parar, e aquele dia eu passei no normal, eu passei ali e tal, pessoa, tudo bem, uma cara meio triste, tudo bem, e Deus falou no meu coração: fala com ela. Está bem mesmo, moço? Eu olhei no televisor, não tinha ninguém, era tarde da noite. Não, tudo bem. Chateado, né? A vida é assim, né? Aí eu falei: não, a vida não é assim não, irmão. Quem falou para você que a vida é assim? Chateado, está louco? Agora você vai se entregar a um projeto de vida que falar que tem que ser? Está louco? Brinquei assim com ela. Falou: não, sabe como é que essas coisas de romântico, tal, né? De amor, de coração, a gente não controla. Eu falei: controla? O pastor Manuel falou lá, não foi nesse dia, foi bem antes, né? Coração não se escuta, coração não se segue, coração se guia. Aí ela falou: porque eu estou num relacionamento difícil. Eu falei: minha querida, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não vai gostar, mas eu já paguei o pedágio mesmo. Cuidado, porque talvez as pessoas estão perto de você, porque você semeia coisas que vão atrair pessoas que você está atraindo. Se você semear alpiste, não vai vir cachorro, vai vir passarinho. Se você jogar uma carne no chão, vai vir cachorro que come carne, mas talvez não venha passarinho. Você precisa tomar cuidado, que as suas relações não tem a ver com o que eles fazem, mas talvez tenha a ver com o que você está fazendo e atraindo esse tipo de gente perto de você. Não sei porque que eu disse isso para ela, ela olhou para mim assim: eu acho que eu preciso ficar mais na minha, né? Você sabe o que você tem que fazer, só vim aqui ser oráculo do Senhor para você. Pronto. Não sei o que aconteceu, mas eu preguei o evangelho. Eu não sei o que você vai fazer, mas pregue o evangelho. A tempo e fora de tempo, tome iniciativa, diz o apóstolo Paulo para nós. Faça discípulos fora e dentro da igreja. Ande com gente que não veio hoje e ande com gente que nunca veio. Mas intencionalmente olhe para elas, veja elas, converse com elas e também ensine, corrija pela palavra. Está errado, irmãozinho, isso está errado, você não pode fazer isso, irmão, a Bíblia está dizendo. Não vai pelo que você acha, vai pelo que a Bíblia diz. Nunca foi sobre o que eu acho, sempre foi pelo que a Bíblia fala. Até porque se for pelo Isaías, eu discordo de um monte de coisa que eu prego, que se fosse para eu pregar o que eu gosto. Mas como eu tenho que viver o meu chamado, então eu tenho que pregar a palavra de Deus e tenho que olhar para mim mesmo e falar: tomou? Por último, sirva de exemplo. O que mais está faltando na nossa sociedade? Exemplo. Não estou dizendo influenciador, hein? Estou dizendo exemplo. Exemplo, gente de vida séria, que não se maqueia a partir das telas ou a partir das lunetas de celular. Exemplo. Para a gente fechar, ouvir, refletir e agir, eu quero te convidar para a gente orar, cantar e ir para casa. Jesus tem um chamado para nós, Ele nos chamou para sermos discípulos e não consumidores. Toma uma decisão na sua vida. Segunda verdade para você guardar: toda a autoridade foi dada aos discípulos de Jesus. Você tem autoridade. Converse com Jesus nessa noite: Senhor, estou vivendo essa autoridade ou não? Como é que eu estou a respeito disso? Viva a sua missão: fazer discípulos de Jesus. Jesus nos chamou para sermos discípulos e fazer discípulos. E o mundo está esperando isso da gente. Se não for para fazer isso, é melhor nós subir para a glória. Mas enquanto aqui ficarmos, Jesus nos chamou para ser discípulos.